Bom, e no São Paulo, a notícia boa para o São Paulo é que o São Paulo renovou com o jovem Luca. Anunciada ontem a renovação, o contrato ia até 2027 e agora vai para até 2029. O contrato com o Luca, uma das joias da base do São Paulo, Arnaldo. Mais uma renovação aí de algum jovem da base, não se sabe do futuro dele, mas eu achei curioso no anúncio ali que estava o Casares e ele. O Casares, ele vai falando e soltando as coisas aos poucos. É 28, viu, Tino? É 28, desculpa, é 28. Ele vai falando, esse é um ano de apostar na base de recuperação financeira. Falou um pouco mais abertamente sobre esse tema. Mas enfim, a notícia é boa, ele renovou. Luca e suas espinhas, né? Isso, exatamente. Garoto. Ele é da geração 2007, é mais novo que os outros. Ele, na verdade, não é uma renovação, né? É o segundo contrato. Isso, né? isso. Ele tinha o primeiro contrato terminando no meio do ano que vem, e aí ele se estende renova, em aumento, estende até o final de 28. Agora, os 4 principais jogadores que subiram da base têm contrato com multas consideráveis. Mas nessa mesa a gente criticou a diretoria que perdeu os jogadores nessa circunstância, eles fizeram já melhorou. É só obrigação, mas tem que ser elogiável porque eles estão, né? Antecipando uma situação que não estava antecipando antes. Vale um elogio, né? Ele está com um problema no tornozelo, né? Machucou o tornozelo, chegou aí para Recife, participou lá do jogo. Achei um erro isso. Eu também achei, né? Mas foi o Zubeldia que orientou para ele sentir um clima de visita pela primeira vez. De fato, foi um clima hostil, caramba, mas ele estava lá com o tornozelo imobilizado, não deve jogar, imagino que não deva jogar no sábado contra o Mirassol ainda, mas tem também a questão, você vê como é que é, assim, a renova com o Luca, o Casares fala dos compromissos financeiros, a questão da base e tudo mais. No mesmo dia tem a questão do Juan com o Sassuolo, o atraso do pagamento da parcela do Juan, isso é importante falar. O São Paulo decide adotar esse plano a partir do segundo semestre do ano passado. Ele já tinha acabado de contratar 2 jogadores por empréstimo, o Juan e o Marcos Antônio. Fosse depois da decisão do plano de contenção, esses 2 jogadores não teriam sido contratados. Então o São Paulo não tem grana para contratar Juan e Marcos Antônio, certo? Aí os caras começam a jogar bem, eles têm idade, o São Paulo não tem dinheiro para pagar. Aí atrás uma parcela, o Sassuolo vai lá, o Casares está tentando pessoalmente tanto que o final da janela não foi Juan e Marcos Antônio, foi Santilongo e Jamal Lewis. Né? Começou com Juan e Marcos Antônio e terminou. Esses 2 jogadores têm sido muito importantes para o São Paulo, tanto o Juan quanto o Marcos Antônio. Se o São Paulo não conseguir mantê-los, por isso que eu falo, o São Paulo classificado na Copa do Brasil, na Libertadores com o Brasileirão, tende a ter mais saídas do que entradas na janela do meio do ano. Mas a ideia não mantê-los por quê? Mais um tempo? Esticar o empréstimo, né? Não adquiridos, mas prorrogar o empréstimo e passar... Sem pagar nada. Não, pagando... Uma graninha. Mas adiando a contratação em definitivo para o próximo ano, quando ele terá um orçamento maior, né? Então, assim, a compra seria agora em julho, adiar para... ou janeiro, na outra janela, ou julho do ano que vem. Mas é uma compra que, se normalmente é parcelado, na teoria não tem um impacto tão grande. Mas precisa... Agora. É que tá, né? Mas como não estava... Já atrasou a parcela do Sassuolo anterior, né? Então, assim... Parcela do empréstimo. Do empréstimo, né? Então, é uma questão... Então, como é que você vai comprar um lampião? Você chega na loja e fala assim, eu quero um lampião. O cara fala pra você, tudo mas bem. Mas está me devendo... Você está me devendo 2 enxadas? Exato, é isso mesmo. Não dá, né, filho? Esse então é aí o você ponto. faz o seguinte, paga as enxadas, leva o lampião. Isso, exatamente. Aí, troca aqui e tal. São Paulo encara o Mirassol no final de semana, daqui a pouco a gente vai dar palpites. A renovação do Lucas, essas questões todas... É o Alan Franco também, né? Não, o Alan Franco, então, o outra Alan Franco, para renovar o Alan Franco, precisa o quê? Pagar o a empresário, luva atrasada. Olha, eu vou te dizer, hein? Esse ano é O que é mais barato desafio. do que contratar outro com direito econômico. Mas não tenho dúvida, os caras já estão aí jogando.
Entendeu? É mais barato. Tem toda Agora, a assim, razão. toda essa situação, ainda para 2025, me leva a crer que se alguém passar no meio do ano, o Luca vem cá, o Rian vem cá, o Matheus Alves vem cá, o Ferreirão deles, vem pelo cá, menos, o São Paulo vai vender. Um deles. Ué, mas vai fazer o quê? Então, mas eu estou falando, e a impressão é o time do São Paulo tende de novo a se enfraquecer Então, no mas, segundo por exemplo, semestre. vou te dar um exemplo. Diga. O Zubeldia é o seguinte, pintou pro Ferreirão 10 de euros aqui. Só que o Ferreirão eu fico com o Marcos Antônio, com o Juan. Não vale? Se uma venda de um menino segura 2 ou 3... Eu espero, Vessone, que o 10 de euros, que foi o preço lá do William Gomes, hoje o São Paulo tem a condição de barganhar um pouco mais, pelo menos. É assim, né? verdade. Porque aí você perder um jogador muito jovem por uma quantia quase simbólica, né? Que não vai resolver os seus problemas, só vai viabilizar o ano. Né? E aí só que você não tem outro William Gomes, você não tem outro Ferreirão, né? Então é um cobertor bem curto para. Meu ponto é esse, perde um, mas aí fica o Juan, fica o Marcos e fica o o Alan Franco. Franco. Por uma boa grana, você conseguir renovar com esses caras. Só que tem uma coisa assim, como foi o William Gomes, não é que os 9 milhões de euros vendidos ao Porto, eles vão entrar no departamento de futebol e falar, gaste 10 milhões de euros. Não. E nem não é assim que é parcelado ainda. E é parcelado. Exatamente. Mas é assim, não tem almoço grátis. Ou o São Paulo faz esse movimento como está fazendo, ou fica aí vivendo como está vivendo nos últimos 15 anos, pedindo 9 para completar 10, perdendo de todo mundo. E o Francisco ontem entrou na segunda etapa, jogou ali pouco mais de 20 minutos, participou do gol do Rodriguinho, né? Então tenta a finalização, foi acho que seu segundo toque na bola, tenta a finalização no rebote, Rodriguinho amplia, então faz o 2-1, né? Então vence aí, então, enfim, 2-0 na situação, mas faz o segundo gol do São Paulo. E aí gera sempre esse debate que eu sei que ele aparece todo jogo, né? O Rian tem que jogar mais, cadê o Rian? O Rian poderia ter mais espaço. Fato é que o André ontem fez um jogo bastante oscilante, né, Ilcinho? E o Rian entra, cara, consegue participar do campo de ataque, consegue participar ali de jogadas ofensivas, tenta a finalização, sai o gol do Rodriguinho. É um jogo bastante participativo do Rian desde o momento que ele entra. Queria que você falasse um pouco da situação do jovem atacante do São Paulo. O que você enxerga do Rian Francisco aí para os próximos jogos, principalmente, Ilcinho? Gabi, eu enxergo que o menino ele tem talento, ele sabe movimentar. Ontem eu acho que se fosse em outra situação, com a galera um pouco menos desgastada, ele teve ali 2 bolas divididas com o goleiro ali, que ele quase chegou, mas talvez um passe a mais, um a menos. Ele sabe se movimentar, ele sabe fazer gol. De novo, como o Rodriguinho, ele só precisa de um pouco mais de colaboração da comissão técnica e mais chance. O André ontem estava claramente... O André ontem, com acho que 17 minutos do primeiro tempo, ele já estava com a mão no joelho e estava completamente exausto aos 17. Então, se ele não pegar esses jogos para dar uma folga para o André, o próprio André, Alisson, o Ferrarese, essa galera que joga mais, vai começar por desgaste, perder rendimento. E aí vão ser cobrados. Se ele não usar esses jogos para dar um respiro a mais e dar chance para o Rian, cara, o Rian vai ficar pegando esses rabos de foguete aí e vai ficar só, mano, é só Electrolux pro menino lá, coitado. Todo mundo morto, o Náutico lá tentando alguma coisa e ele correndo entre 2 zagueiros lá sozinho, só balão para ele, num campo horroroso. Então eu acho que podia ter Ele não vai ter o mesmo empenho do André em questão de força e movimento. Agora, jogos como o do Grêmio, de você precisar um cara mais ali perto da área, onde o Grêmio só propunha o contra-ataque, dá para você tentar explorar um pouco mais do Rian ali no segundo atacante. Agora, cara, de novo, como o treinador, o próprio Zubeldia falou que é 50-50, 50-50. A parte dele, quando ele entra, ele tenta fazer. Os gols que ele teve a chance de fazer, ele fez. Agora, cabe os outros 50 da boa vontade do treinador de colocar ele para jogar. Exato. Renan, queria que você falasse um pouco do Rian, que é algo que a gente já vinha comentando aqui. Ele é um, jovem muito participativo. Eu só tenho medo, assim, de algo que pode acontecer, que é o seguinte. A gente tá já em maio, né, final de maio, e o Rian não tem nem, acho que 300 minutos pelo time profissional, né? Não chega nem a casa dos 1000 pelo profissional.
e tem uma janela que a gente vai precisar vender, e, cara, a gente sabe que o Rian já é um cara muito especulado, já é um cara que tem ali olheiro que vai pro estádio para acompanhar os jogos dele e tudo mais. Eu tenho medo de, assim, vir uma oferta no mês de junho, por exemplo, de 20 milhões de euros pelo Rian, e os caras venderem porque entendem que ele ainda não esteve em campo tempo o bastante para tentar valorizar algo além disso. E aí acho que a gente perde uma venda que poderia ter sido de 30, 40 milhões de euros por 20 pelo contexto. Acho que tem algo nesse sentido também. Sem contar que acho que esses 20 milhões aí vai diminuir cada vez mais. Por quê, cara? É muito simples. De todos que subiram, o Rian acho que era o jogador que a gente esperava que mais jogasse, que mais tivesse minutos. E foi ao contrário, né? O Luca, que subiu depois, jogou mais, tá entrando mais aí nos últimos jogos, né? Então, cara, quando o jogador que é uma grande promessa ali da base sobe profissional e tem poucos minutos como ele tem, esses 20 milhões eles vão diminuindo, porque como eu falei, o cara olha lá de fora e fala, nossa, esse menino é muito bom os vídeos, mas peraí, por que ele só tem isso de minutos, né? Ele entra naquele transfer market lá, nesses aplicativos, nossa, por que esse menino é tão bom e joga tão pouco, né? Por que tem acontecido isso? Qual que é o problema dele? Aí eles vão caçar qual que é o problema, porque eles já estão vendo algum problema no menino, entendeu? A questão da venda, pensando na venda, é isso. E quanto mais está dentro de campo, quanto mais está melhorando. O Lucas Ferreira, em pouquíssimo tempo, daqui do Brasil, ele já queria investir, vendo que ali na frente ele renderia mais ainda, né? Seria um investimento bom. Para você ver, o cara dentro do campo, ele vai trazer a perspectiva de que pode render muito mais financeiramente. E o Rian, nesse momento, o contrário. A pergunta é eu vejo assim, dos clubes de fora, né? Se eu fosse um scout de fora, eu ia olhar e analisar e falar, mas por que ele tem que jogar tão pouco? Outro dia vieram franceses, se eu não me engano, lá no Morumbi, né? Para vê-lo. Um jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Eu nem lembro se são franceses, são ingleses, sei lá. Franceses. Vieram empresários de fora. Daí o cara não tá acompanhando, de fato, toda hora o futebol. Vê, opa, esse menino é bom, vamos lá dar uma olhada de perto. Vai ver os números, mas por que joga tão pouco? Por que não, né? Qual que será que é o problema dele? Será que é físico? Será que é mental? Será que ele é ele é ruim de grupo? Né? Tudo isso fica na cabeça dos caras. Os caras investir 20 milhões de euros. 20 milhões de euros é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro para você jogar no menino de 18 anos. É que a gente sabe muito bem da qualidade do Rian. O Rian entra no campo, você fica assim, vai sobrar a bola para ele. O Rian vai fazer um gol. O Rian vai sobrar a bola. Quase gol do Rian, o Rodriguinho fez. Eu falei pro meu menino, mas calma que ele vai fazer. Fica tranquilo que ele vai fazer o dele ainda. É incrível como ele dentro do campo parece que as coisas giram em torno dele, que a bola vai aparecer para ele, que a jogada vai ser desenhada para ele finalizar. É incrível. Eu, como treinador de São Paulo, eu com certeza o Rian teria muito mais minutos do que teve até aqui. Nós estamos praticamente no fim de maio. Com certeza ele teria muito mais minutos. Muitas vezes eu entendo as movimentações do Zubeldia, mas sobretudo depois da lesão do Caleri. Aí sim, porque estava ali, joga Caleri, entra André. Joga André, entra Caleri. Estava muito naquilo e a gente estava entendendo razoavelmente bem isso daí. A partir do momento que o Caleri já não está mais à disposição, é a substituição natural. Sabe, eu até falei ontem no pré-eleição que o Rian, para mim, é aquele jogador assim, eu tenho 5 substituições no jogo. Uma é ele. Em qualquer circunstância, uma é o Rian. Porque ele é um jogador decisivo. Se eu tô ganhando de 3, bota ele que vai sair o quarto e o quinto. Se eu tô perdendo de 3, com ele a chance de a gente tentar o empate aumenta. Ele é jogador decisivo e que a bola sobra para ele. Ele tem o faro. A bola procura esse tipo de jogador. Por isso, Gabriel, que a preocupação também fica na questão financeira, como você me perguntou. E o que você está achando Você tocou no ponto técnico? Queria saber um pouco mais, juntando todas essas peças. Dificuldade financeira, dificuldade, o elenco um pouco mais limitado. O Campeonato Brasileiro, eu sempre falo que é um torneio de resistência, né? São 38 rodadas que você precisa estar lá se matando para conseguir os pontos. No geral, como você classifica o trabalho do Zubeldia, da comissão técnica à frente
do São Paulo e se essa é a estratégia correta mesmo, focar nas Copas porque é onde dá para chegar. Eu acho não, eu tenho certeza, louvável o trabalho. Aí a galera que tá acompanhando, pô, sim, mas no jogo aberto você falou que o Zubeldia tinha caído. Sim, eu falei por quê? E acredito que isso foi um grande erro por parte do São Paulo e da comissão técnica. Aí eu vou explicar por quê. Quando estávamos massacrando o Zubeldia, eu não vi nenhum diretor indo na imprensa defendendo o treinador. Eu não vi também o treinador dando explicação sobre o momento do São Paulo. Era jogo após jogo falando de... Agora, hoje, eu vejo o Zubeldia, e isso também eu falo que é louvável, porque demonstrou humildade, ele acatou, só que hoje o quê? Quando você pergunta por que o Luca entrou no jogo, ele falou, porque o treino dele tá assim de admirar. Então, hoje nós sabemos o quê? Que o cara vai jogar se o cara treinar bem. O Rian não tá entrando. Por que não tá entrando? Porque provavelmente o treinador tá vendo que não tá preparado. Então eu tenho minha linha de raciocínio. Mas eu prefiro acreditar no Zubeldia. Pelo que eu tô vendo e pelo momento que ele lançou os jogadores. Lançou o Lucas Ferreira, o menino arrebentou. Lançou o Luca, o menino decidiu um empate na Libertadores e foi uma das principais... Mudou, pelo menos, a cara do jogo contra o Grêmio, que tava perdendo de 1-0. Entendeu? Quem mais que ele colocou ali? O Matheus Alves. Matheus Alves. Lançou no momento que o menino deu conta do recado. Então ele sabe o que tá fazendo. Ele realmente é treinador e eu não sou treinador. Então eu não posso falar mal e nem querer a cabeça dele. Por isso que é o meu total apoio e acho top o trabalho dele. Porque eu vejo um São Paulo de uma maneira na Libertadores e um São Paulo de outra maneira no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tá remando no Campeonato Brasileiro. Tipo assim, ganhou, empatou, tá bem. Mas isso não é ruim? E assim, não é pra ficar ligado no Brasileirão também? Tem que ficar ligado, porque o Brasileirão, todos os seus adversários, ou vai estar lutando pela zona de rebaixamento, ou pela Sul-Americana, ou pela Libertadores, ou pelo título. Enquanto o quarto colocado da Libertadores não vai estar lutando por nada. Então, pelo menos tem um desafoguinho. Agora, o Campeonato Brasileiro, você não pode que nem ganhou de 2-1, ótimo. Mirassol sábado, tem que ganhar. Nem que seja de 0-0. Tem que ganhar. Por quê? São concorrentes que, no início, o pensamento desses concorrentes era o quê? Não cair. Então, o São Paulo, como time grande, ele tem pelo menos estar ali no meio da tabela. Por quê? Vem um insucesso aí na Libertadores, ele consegue pelo menos brigar pelo quarto colocação, sexto, o que dá a classificação para Libertadores. Se tiver muito longe, é complicado sair. É complicado. Então precisa ligar o alerta. E você falou uma coisa também, que assim, o elenco ele já mostrou algumas vezes que ele é fechado com o treinador, né? Você passou 2 momentos no São Paulo, um extremamente vitorioso e outro que o clube já tava, não como tá hoje, mas já não tava lá essas coisas, né? E faz diferença quando você tem um dirigente ou quando você tem pessoas no clube que o elenco confia, né? Seja técnico, seja diretor e tal, porque o elenco fala assim, pô, o cara tá brigando por mim. Eu tô vestindo a camisa por esse cara aqui que ele tá junto com a gente. Conta um pouco esse ponto, porque às vezes não chega pra gente que tá aqui do lado de fora, e às vezes a gente aqui como torcedor, ou imprensa mesmo, né? A gente fica muito naquela coisa de fulano fez o trabalho bom ou ruim, ele errou ou acertou. Mas tem muita coisa no meio do caminho, às vezes uma briga ali por um bicho, uma briga por uma luva, uma premiação, uma briga por um treino que foi dado na hora errada. Você viveu momentos como esse, assim, na sua carreira, com certeza, né? O que você pode falar um pouco disso? Olha, a minha primeira passagem pelo São Paulo é assim, por isso que eu falo que o São Paulo mudou muito. O Juvenal Juvencio, só o Rogério Ceni falava sobre premiação, então o Rogério Ceni capitão, nenhum outro ia. E nós, né, o Rogério Ceni, ele reunia o grupo e falava, galera, vamos jogar o Mundial. O que vocês acham? Vai jogar o Mundial? 500 mil por cabeça. 500 mil, beleza. Aí ia lá, Juvenal voltava, Juvenal falou que vai pagar 100. Não, Rogério, tá doido? Não sei o que tem. Então peraí, Juvenal, o grupo quer 500, o senhor quer pagar 100.
Se quiser, 100. Se não quiser, eu não pago nada, porque é obrigação. Essa era a reação do Juvenal. E pergunta, eu fui campeão do mundo com São Paulo, não ganhei minha premiação. Porque eu fui vendido pro Real Madrid, nem fui atrás. Por quê? Era um clube totalmente organizado, já cumpria com os compromissos ali, era um extra. E hoje não se tem clareza nisso, né? Hoje muito, tudo que conversa parece que é o tal do dinheiro. Pega, reúne ali, dá premiação por objetivo. Ó, vem cá, não vai ter premiação, vai ter premiação para ser campeão, premiação para classificar para Libertadores, e acabou. E tudo isso era conversado no início do ano. Hoje eu nem sei como que funciona essas questões de premiação. Eu nem sei se os atletas têm essa liberdade para chegar nos diretores, porque, vamos lá, as notícias que a gente recebe hoje é que 3, 4, 5 meses de direito de imagem atrasado. Aí como que você vai sentar para falar de bicho, de prêmio? E como é que o diretor vai falar assim, não, é 100 mil se quiser? Pois é. Que moral que ele tem? Ele vai falar... Luca, Hernan, renovou o contrato com o São Paulo. Renovou. Luca é um garoto, né, que está aí em alta, fez seu primeiro gol como profissional, logo na estreia. Como que está essa questão do contrato? Ontem foi o anúncio, né? O anúncio da renovação, a assinatura do contrato, nos bastidores do São Paulo foi uma comemoração muito grande da diretoria de futebol. E aí, quando a gente fala de diretoria de futebol, é Carlos Belmonte e Rui Costa, né? Que conversaram muito com o garoto, que puxaram muitas conversas e reuniões com o staff. Obviamente, quando sai o anúncio, o presidente está lá, assina o contrato também, importante, mas essa é uma vitória da diretoria de futebol do São Paulo em relação a essa renovação, porque foi uma renovação rápida. O garoto estourou, vamos dizer assim, rápido no time principal. Eu vinha falando aqui que o Zubeldia já estava encantado com ele nos treinamentos. Quando ele teve a oportunidade, ele só fez um gol que classificou o São Paulo para as oitavas. E aí a correria, ou já tinha uma conversa em curso, e aí o São Paulo sacramentou essa renovação. Até 2028, o contrato dele era até o meio de 26, então ele estende o contrato, aumenta a multa, aumenta o salário do garoto e fica tranquilo em relação ao mercado nacional e o mercado internacional. Não me falaram quanto que era a multa para esses mercados, nacional e internacional. Mas me disseram assim, para tirar o Luca, clubes ricos aí do Brasil, SAFs, não sei o quê, esquece. A multa é muito alta. Clubes de fora, tem que ser... Pro nosso quintal não vai. Multa nas alturas. Clubes de fora, tem que ser assim, níveis, os PSG da vida, os Manchester City da vida, que pagam alto num garoto. Então o São Paulo está bem resguardado em relação a esse contrato do Luca. É bom, PVC, a permanência, ou a renovação, na verdade, do contrato, né? E você se resguardar de quem pode aparecer, de quem está olhando ali para a sua cria. Eu acho que a gente sempre tem que pensar em manter jogador. O futebol brasileiro precisa voltar a ser formador de jogadores não para venda, ou pelo menos não exclusivamente para venda. Tem que vender formar jogador para ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, como o Neymar ficou na primeira passagem pelo Santos, para ficar aqui. É para isso que o Brasil tem que formar jogador, para pensar em ser campeão no seu clube e na seleção brasileira. Claro que o mercado global vai trazer jogadores jovens para grandes clubes. O Manchester United ele vai ter que voltar a ser grande, cara. O Manchester United fez a pior campanha em 51 anos, desde que foi rebaixado em 74. O Manchester United nunca tinha tido uma temporada tão trágica quanto esta, consolidada pela perda da Liga Europa contra o Tottenham. Então vai ter muita gente que você não imagina que vai investir. Agora, o Luca tem que fazer a renovação com o São Paulo. Tem um contraponto. A gente já viu muitas vezes jogadores fazerem uma jornada gloriosa. Tinha um centroavante chamado Ricardo, que em 88, fez 86, fez 3 gols no Guarani pelo Corinthians e nunca mais foi jogador. Quantos, né? Tem 200 milhões que acontece isso. É a banda de uma música só, né? Isso não significa que você não vá renovar o contrato com um jogador que você aposta que vai ser grande. Então o São Paulo está certíssimo de renovar com o Luca. O que isso vai representar para o Luca vai depender do Luca. O tempo vai dizer, né? O tempo, claro, é a competência dele.
Caso do Juan Tressoldi, está um pouco mais complicado, Hernan, porque ele está emprestado até junho deste ano pelo Sassuolo, da Itália, e o São Paulo andou atrasando uma parcela do empréstimo, isso pode pegar? Como é que está essa situação? A questão toda é, o São Paulo fez contato com o Sassuolo para estender o contrato ou estender o empréstimo por um ano, e aí colocar uma meta baixa e colocar como obrigação de compra. É praticamente você comprar o jogador, só que você vai falar, vou pagar só no ano que vem. Então era essa a ideia do São Paulo, que fez com o Marquinhos Antônio, isso lá com a Lazio. Só que o Sassuolo, nas conversas, na troca de e-mails, na troca de comunicações e tal, falou assim, São Paulo, tem uma dívida aqui de uma parcela, 120 mil euros. E o São Paulo tinha conhecimento claro dessa dívida. Segundo a minha fonte, já estava sendo conversado dentro da direção do São Paulo sobre essa dívida para poder avançar na negociação. Só que aí saiu a notícia, né? O Marcelo Braga hoje colocou de manhã. E assim, claro que isso liga um sinal de alerta. Por quê? Qual que é a preocupação do São Paulo hoje? Quando sai esse tipo de notícia, o São Paulo está quebrado, não vai conseguir trazer o jogador, e aí desperta o quê? O interesse do mercado nacional, da concorrência. E tem grandes clubes concorrentes do São Paulo que estão buscando zagueiro no mercado. Não vou dizer que fez contato, tá? Mas um deles é o Cruzeiro. O Cruzeiro quer um zagueiro. E o Cruzeiro tem para pagar à vista. Já, inclusive, comprou o Matheus Henrique do próprio Sassuolo. Tem ali já uma relação boa de compra e venda. Não estou falando que vai acontecer, que o Cruzeiro vai atrás, mas eu só estou citando um exemplo, que é um pouco do temor do São Paulo em relação ao mercado, já que o São Paulo não consegue concorrer com outros clubes na questão financeira. São Paulo fez janela a custo zero, jogadores de graça. Está tentando fazer negócio com o Juan Tressoldi para pagar o ano que vem. Então o São Paulo vai resolver essa questão do pagamento com o Sassuolo, dos 120 mil euros, para aí sim realinhar a conversa, mas nisso você pode perder tempo, né? E aí você começa a ficar em risco, né? Com esses olhares dos outros clubes. Um zagueiro que tem se mostrado seguro, queria te ouvir para ver se você saber a sua opinião, e que pegou uma brecha ali, especialmente com a lesão do Arboleda, né? O Arboleda sofrendo com problemas físicos, então ele foi ganhando espaço, foi ganhando mais minutagem ali com o Zubeldia e foi ficando. Um jogador de 25 anos, que para zagueiro ainda é jovem. Ele é bom zagueiro. Ele é importante para compor. A questão é o custo-benefício. Pode ser caro. 3 soldi em italiano significa 3 centavos. Mas ele não custa 3 centavos. Ele é mais caro que isso. Então, a questão é o custo-benefício. Entendimento de que ele pode fazer. A zaga do São Paulo hoje é Arboleda e Alan Franco, com Ferrarese de lateral direito. Mas ele, sempre que entra, ele dá conta. Quando o Arboleda esteve fora, que ele fez lá controle de carga e teve umas questões físicas, o Juan estava jogando e o Juan estava jogando muita bola. O Juan é muito bom zagueiro. O que eu sempre ouvi nos bastidores do São Paulo, assim, quando o Juan começar a jogar, o Juan é um jogador que tem potencial até de seleção brasileira. Ele foi seleção de base. Seleção de base, exatamente. Prêmio, né? Falando em zagueiro, Alan Franco, pegando a pergunta aqui do nosso amigo do chat. Como é que está a situação? Está avançando aos poucos. Ontem eu conversei com uma fonte do São Paulo que me disse, estamos avançando na questão da negociação para renovar o contrato. A conversa com os empresários para resolver a dívida antiga, de quando ele chegou da MLS. São Paulo vai propor um parcelamento para pagar essa dívida com os empresários, né? E os empresários querem uma garantia de que vão receber, de que não vai ser uma coisa, beleza, vamos refazer aqui a dívida, beleza, paga uma e não paga as outras, sabe? Então, assim, os empresários querem essa garantia bancária do São Paulo, né, de que vão receber, e aí você começa a ter a negociação. O São Paulo espera, antes dessa parada de data FIFA, ou quando parar mesmo, resolver essas questões de renovação. Pablo Maia já está acertado, o Luca está acertado, o Lucão lá, o Lucas Ferreira foi acertado. Agora o foco é Juan Tressoldi com o Sassuolo e o Alan Franco, para o São Paulo ficar tranquilo. Mas assim, é difícil. Quando vai negociar qualquer situação financeira e você bate no departamento financeiro do São Paulo, a resposta é sempre a mesma: não temos dinheiro.
E nesse momento, né, que o São Paulo precisa se reequilibrar financeiramente,